Bom, não dá para falar sobre morte espiritual sem falar da queda. O homem, quando ele cai no Jardim do Éden, ele perde algumas coisas, e dentre elas ele vai perder a própria vida, vai perder a conexão com o alto e vai perder a si mesmo, consequentemente ele também perde a sua identidade. E quando a gente perde a nossa identidade, perde a si mesmo e perde a conexão com Deus, é porque morreu algo em nós que não poderia ter morrido nunca. Hoje eu queria aproveitar essa visita ilustre do nosso pastor e tratar a respeito, pastor, da morte espiritual. E para falar um pouco sobre isso, eu queria, entrar já num assunto que, de fato, parece ser meio difícil para nós, que é ativar as pessoas, né? Acho que, não sei se é essa a palavra, mas fazer com que as pessoas, de fato, entendam o que é um ser espiritual e o que Jesus representa, porque todo mundo tem o Pai como somente um Deus poderoso. E aí eu acredito que as pessoas, elas andam de uma forma, como eu posso dizer, não mortas, né? Mas espiritualmente falando, elas não respiram o reino. E queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa morte espiritual nesse tempo de hoje, onde parece que as igrejas estão cheias, mas tem muita gente que ainda precisa ser alcançada. O que o senhor pode dizer sobre isso? Bom, não dá para falar sobre morte espiritual sem falar da queda. O homem, quando ele cai no Jardim do Éden, ele perde algumas coisas, e dentre elas ele vai perder a própria vida, vai perder a conexão com o alto e vai perder a si mesmo, consequentemente ele também perde a sua identidade. E quando a gente perde a nossa identidade, perde a si mesmo e perde a conexão com Deus, é porque morreu algo em nós que não poderia ter morrido nunca, que é o nosso espírito. O espírito do homem foi morto. E quando nós se encontramos com Jesus, o espírito é ressuscitado. Você se conecta outra vez com o céu e o Espírito Santo agora ele passa a morar dentro de você e estabelece dentro de você agora a vida que havia sido perdida. A percepção que você perdeu do alto, de Deus, do propósito de Deus, a sua própria identidade, que é fruto da própria queda, você retoma essa conexão e se conecta com Deus, e Deus agora passa a morar em você. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo começa a morar dentro de você. E isso nós chamamos de igreja, que é sendo habitados pela presença da Trindade dentro de cada um de nós. Então, a primeira percepção que a gente tem que ter é da queda. O homem, quando cai, ele morre e morrendo perde esses elementos. Ele perde pelo menos 10 coisas. Eu citei aqui pelo menos 3 para a gente dar introdução ao assunto. Com relação ao mundo, nós somos, sem Cristo, nós somos vivos mortos. Qualquer pessoa que não está em aliança com Cristo, ele é um vivo morto e precisa ter o espírito ressuscitado. E Deus vai fazer isso de maneira eterna. Antes da criação, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque tudo que existe na terra, todo ser vivente que existe na terra, é sustentado pelo sacrifício do Cordeiro.